Bom dia a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso simpósio Evocações Amazônidas. Ontem o nosso dia foi muito proveitoso. Tivemos aí a participação de muitas pessoas, de muitos estados do Brasil. Então foi um momento muito rico de partilha de conhecimentos. E queremos dar, então, hoje as boas-vindas aos nossos dois conferencistas, a professora Márcia, da Universidade Federal de Rondônia, e ao padre Dário, provincial dos meu Deus, agora esqueci. Combonianos. Combonianos, perdão, padre Dário, Combonianos. Então, para coordenar essa mesa, eu vou chamar a irmã Ivete Amorim e o Everaldo Mendes dos Santos para poder fazer a coordenação dessa mesa. Irmã Ivete e Everaldo, a palavra com vocês. Obrigado, professora Clélia. Me ouve, por gentileza? Sim, à vontade, professor. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro simpósio internacional PUC-PR, Católica de Rondônia e Católica do Amazonas, Vocações Amazônidas, Teologia, Cultura e Espiritualidade. Nós temos agora a conferência Espiritualidade e Migração, Desafios e Propostas, e nós temos como conferencistas, né, a professora doutora Márcia Maria de Oliveira, que é professora da Universidade Federal de Roraima, em seguida irei apresentá-la, e também o padre Dário Bossi, né, que é missionário comboniano, conforme a professora Clélia já anunciou, e temos aqui na mediação Everaldo Mendes, que sou eu, e a nossa irmã Ivete, que também acabou de defender aqui o mestrado no programa de pós-graduação, né, em Teologia da PUC-PR. Para iniciar, então, metodologicamente, teremos aí em torno de 25 minutos a 30 minutos para cada conferencista, né? Em seguida, nós teremos as interlocuções. E, por gentileza, quem tiver questões, né, coloque no chat, né, estaremos atentos ali ao chat, porque nós teremos um terceiro momento com essas interlocuções. Acredito que já esteja presente aqui a professora Márcia. Ok, professor, o padre Dário já se encontra ali. Então, no primeiro momento, nós temos a fala, né, da professora doutora Márcia Maria de Oliveira. Ela é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, realizou estágio pós-doutoral em Sociedade e Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, mestra em Gênero, Identidade e Cidadania pela Universidade de Huelva, na Espanha, cientista social, licenciado em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas e professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima. Ela também coordena o programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. Bem-vinda, professora doutora Márcia, em nome do programa de pós-graduação em Teologia da PUC-PR, da Faculdade Católica de Roraima e também da Faculdade Católica do Amazonas. Queremos desejar boas-vindas. Com a palavra, por gentileza. Antes disso, por gentileza, eu queria só que a irmã Ivete também desse uma palavra, que eu acabei me passando. Perdão, irmã Ivete. Em seguida, a gente passa a palavra para a doutora Márcia. Para que as femininas dialoguem inicialmente, né, irmã Ivete? Gratidão.
Estamos aqui neste segundo dia do nosso simpósio e para nós que estamos concluindo o curso é uma alegria imensa poder viver este momento celebrativo, né? Queremos celebrar aquilo que recebemos, aquilo que está vindo ao nosso encontro como um crescimento para colaborarmos de forma mais cheia de qualidade nesse universo que são as propostas do nosso mundo atual. Tendo nesse dia esse tema, esse argumento tão bonito de espiritualidade e migração, como o nosso Papa Francisco bem cita na Fratelli Tutti, né? Ter esse coração aberto para o mundo inteiro. Poder abraçar o mundo inteiro com esse coração que tem espaço para todos. Afirmando o ser humano é sempre alguém precioso aos olhos de Deus. Então, assim, somos todos bem-vindos. Nós estamos formando este encontro, nós estamos criando, estamos montando este encontro com a presença de cada um. Muito obrigada. Prosseguindo, convidamos a professora doutora Márcia de Oliveira, por gentileza. Muito obrigada, Everaldo. Eu só peço, vocês estão me ouvindo tranquilamente, né? Sim. Sim. Tá bem. Então, tive aqui uns probleminhas técnicos para entrar com vocês, mas acho que está tudo certinho. Vou ter que usar duas telas, porque eu estou com o telefone e ao mesmo tempo com a apresentação aqui. E eu trouxe algumas reflexões, então, para a gente pensar nessa perspectiva, então, de uma espiritualidade e migração. Acho que Padre Dário Bos, é uma alegria estar com você, Padre Dário, vai completar muito mais com a dimensão da espiritualidade, né? Bem, eu trouxe algumas provocações pensando um pouco no migrante como lugar teológico. Acho que eu vou partir um pouco dessa perspectiva, né, de pensar o migrante como lugar teológico que perpassa toda a Sagrada Escritura, né, que nos acompanha como um desafio à espiritualidade, um desafio à sensibilidade cristã e, ao mesmo tempo, um desafio à hospitalidade, ao acolhimento, que perpassa toda a Sagrada Escritura. Forçados, como Jesus, a fugir, nós temos diante de nós um migrante que nos desafia a acolher, proteger, promover e integrar, né? Eu gostaria de problematizar um pouco o verbo integrar, né? Porque, de modo especial, na Amazônia, integrar para nós remete diretamente ao integracionismo do governo militar, que, infelizmente, a gente está celebrando hoje, né? Recordando hoje os 54 anos da intervenção militar nesse país, que trouxe uma grande tragédia para a Amazônia, né? De modo especial para os povos indígenas, que foram forçados a se integrar à sociedade, né? Muitos migrantes, muitos camponeses foram deslocados e forçados a se integrar nas cidades, um pouco nessa perspectiva de desocupar os territórios. Então, eu só problematizaria um pouco esse verbo, né, que para nós aqui é um verbo assim bastante complicado. Mas os grandes desafios são esses, né? Pensar o migrante como lugar teológico, pensar o migrante como esse deslocado na pessoa do próprio Jesus, que também se desloca ou que também é deslocado, né? Também é forçado a partir. E aqui eu problematizo uma questão que é histórica na questão migratória, né? Está garantido, a partir da Revolução Industrial, o direito de migrar, mas não está garantido o direito de não migrar, né? O direito de não se deslocar não está garantido. E eu trago aqui algumas reflexões do Papa Francisco, por ocasião, de modo especial, do 16º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, de 2020 ainda. Eu acho que
questões que contribuem muito para nós pensarmos a questão migratória, mesmo já estando em 2023, né? De modo especial, porque nos faz refletir, nos faz entender que nós temos hoje 1/4 da população mundial deslocada, fora do seu país de origem. A cada ano crescem os apátridas, né? Aqueles que ficam sem pátria, que nascem fora do seu país sem pátria. A cada ano cresce o número dos exilados ou refugiados por conta das perseguições, por conta de todas as violências impostas a eles, né? Na sua fuga para o Egito, o menino Jesus experimenta, juntamente com seus pais, a dramática condição de deslocado, de refugiado, né? Marcada pelo medo, pela incerteza, pelas dificuldades. E isso nos remete a esse 1/4, 38 milhões de pessoas que experimentam a mesma dor, a mesma angústia, que experimentam a mesma insegurança, né, desses milhões de pessoas que refazem, né, os caminhos da família de Nazaré no exílio. Aqui a gente tem algumas das estratégias de deslocamento, né? Então, eu gostaria de deixar muito claro nessa reflexão que o migrante, ele não é migrante por vontade própria. Hoje a gente tem 1%, apenas 1% dos migrantes que se deslocam com um projeto migratório, ou seja, que decidem migrar, que optam pela migração como melhores oportunidades de trabalho, de educação e assim por diante. 99% são forçados à migração, são forçados ao deslocamento, né? Por mais que a pessoa diz, a gente estava passando fome lá e saiu e veio embora, que é o caso que a gente mais escuta dos venezuelanos, dos Huaral, que estão mais presentes na Amazônia ultimamente, a gente precisa problematizar o que está provocando essa fome lá, o que está provocando esse desemprego, o que tem por trás dessa decisão de migrar, né? Então, o que a gente conclui é que essa decisão de migrar, na verdade, é uma imposição aos deslocamentos, né? E aí, aqui algumas reflexões do Papa Francisco, né? Estão relacionadas à questão dos conflitos e às emergências humanitárias, agravadas pelas convulsões climáticas que cada vez mais aumentam, né, o número dos deslocados. Agora mesmo a gente tem metade da Amazônia embaixo d'água, né? Ou seja, metade da Amazônia sofrendo com as grandes enchentes, resultado dessa crise climática, que é resultado dessa intervenção humana, né? no tempo ecológico. Então, são todas as questões que a gente precisa problematizar para pensar, então, o migrante como um lugar teológico, né? Aqui é apenas um mapa mundial dos deslocados em nível planetário, né? A gente tem o mundo em mobilidade, a verdade é essa, né? O mundo em mobilidade. Ou os deslocados interno e externamente, o movimento de saída ou a tentativa de entradas. Eu digo tentativa porque muitos não conseguem entrar, né? Aqui eu trouxe um fragmento de um deslocado colombiano que em 2004, em janeiro de 2004, teve o território invadido na região do Cauca, no Vale do Cauca, e ele conta como é que a família, o que restou da família migra se desloca para a Amazônia brasileira sem ter noção, né, de para onde estavam indo, diante de um massacre, uma das tantas, né, emboscadas que os paramilitares promoveram em toda a Colômbia, de modo especial na região afrodescendente, no Vale do Cauca, nessa região onde haviam muitos afrodescendentes no plantio do café, uma região bastante rica em recursos naturais, que de repente foi totalmente ocupada pelo mercado internacional, e essas famílias tiveram que se deslocar da pior forma possível, expulsas dos seus territórios, né? Então, esse menino de apenas 4 aninhos recorda, né, como é que essa emboscada matou toda a sua família, né? Inclusive a mãe grávida de 7 meses, e todo o sofrimento, toda a angústia que ele vivencia nessa estratégia de deslocamento, né? Uma estratégia carregada de violência e muito covarde.
acho que é importante sempre pensar a covardia do deslocamento, né? Porque covarde por quê? Porque é um interesse econômico acima da vida das pessoas, né? Um interesse econômico que não interessa quantas vidas serão ceifadas, quantas vidas serão expulsas, né? Para se tomar conta do território com o interesse econômico. O Papa Francisco nos faz um apelo, né? Preciso conhecer para compreender, eu preciso conhecer esse migrante. O migrante não é somente um número, o migrante não é somente uma composição numérica, uma quantidade, ele é um sujeito, né? Então, o conhecimento é um passo necessário para compreender, afinal, quem é esse outro, né? Quem é que bate à minha porta, dizia o Zygmunt Bauman, né? Enquanto estes conversavam, discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus, aí a experiência de Emaús, né? Então, em caminho, né? No caminho, os migrantes reconhecem Jesus e, ao mesmo tempo, os caminhantes nos fazem reconhecer Jesus. Por isso que eu digo que o migrante é um lugar teológico, né? Então, frequentemente, quando nós falamos de migrantes e deslocados, vem à nossa cabeça muito fortemente a questão dos números. Mas quem são essas pessoas que estão no caminho, né? Quem são essas pessoas que falam de Jesus, que reconhecem Jesus ao longo do caminho, que nos fazem reconhecer o próprio Jesus ao longo desse caminho, né? Então, o convite para pensar o migrante como lugar teológico é pensar o migrante como sujeito, né? Um sujeito de direitos, um sujeito social, um sujeito, né, que também é o rosto do próprio Jesus, né? É preciso também conhecer para compreender, né? Não se trata apenas de números, se tratam de pessoas com suas histórias, né? De pessoas com os seus sofrimentos, pessoas com as suas definições de vida também. Os migrantes fazem circular a cultura, circular a espiritualidade, circular conhecimentos, né? Então, eu preciso entender esse sujeito como um portador de boa nova, um portador de boas notícias. Um migrante a caminho, né? O caminho de Emaús. O que acontece nesse caminho, né? Aqui, uma criança refugiada brincando com o irmãozinho, improvisando, né, um brinquedinho ali para brincar com o irmãozinho. Ou seja, o migrante não deixa de ser gente, não deixa de ser sujeito, não deixa de ser cristão, não deixa de ser um irmão porque ele migrou, né? O outro verbo que o Papa Francisco nos convida a problematizar é aproximar-se. Então, não basta olhar de longe, não basta reconhecer o migrante de longe, ou das manchetes, ou dos jornais. É preciso se aproximar, né? É preciso escutar mais de perto. E aí, o ferido, né, o samaritano, né? Jesus aproximou-se, ligou-lhes a ferida, deitando azeite sobre elas, colocou vinho, né, colocou sobre a sua própria montada e levou para uma estalagem e cuidou dele. Então, aproximar-se, escutar, sofrer com ele e assumir a sua condição migrante, a sua condição de violentado nesses processos todos, né? E aí essa aproximação para nós aqui na Amazônia é muito forte, abeirar-se, né? Abeirar-se do próximo, né? Estar próximo desse que precisa de nós, né? Então, quem é o meu próximo? E esse migrante muitas vezes nos desafia, né? A aproximar para servir vai além do puro sentido de dever, né? Não é um dever, é uma missão. E aqui eu chamo a atenção para o vocacionado à missão junto aos migrantes, né? Hoje eu acho que falar de vocação necessariamente é falar de reconhecer o migrante como esse lugar da vivência da missão, né? Jesus tirou o manto, ajoelhou-se, né? E pôs a mão ao humilde, né? E o serviu, né? Então, esse serviço do próprio Jesus ao deslocado é um grande desafio para nós, né? Como é que eu posso servir esse imigrante pensando na minha condição de vocação, né? Pensando nesse imigrante como lugar teológico, né? Tanto amou Deus o mundo que ele entregou o próprio Filho, né? Para que o mundo seja salvo por ele. Então, o amor é a chave central, não é apenas uma obrigação como sociedade, como cristão, né? Mas eu preciso me reconciliar, né? É preciso reconciliar-se, é preciso escutar.
Durante o Sínodo Especial para a Amazônia, nós tivemos uma grande conversão em toda a Igreja da Amazônia, que foi a conversão à escuta. E a gente pode dizer assim, com muita segurança, né, que a escuta é uma forma de transformação, de mudança profunda, né? Então, estar com o migrante nesse lugar teológico é justamente reconciliar-se, né, com essa perspectiva do migrante como lugar teológico. É somente através da escuta humilde e atenta que nós podemos chegar verdadeiramente a reconciliar-nos. Então, a reconciliação, nesse tempo de Quaresma, né, exige essa escuta atenta, exige esse descer, né, ao lugar do migrante. E, novamente, a escuta, ela nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o próximo também, ou seja, esse migrante não é apenas um número, é uma criança, é um idoso, é um doente, é uma mulher, é um indígena. Quem é esse migrante, né? O que ele nos faz, o que ele nos provoca? Então, a primeira comunidade cristã teve a partilha como um dos elementos principais da sua constituição como comunidade. Isso está muito presente em todo o Atos dos Apóstolos, né? Essa possibilidade de compartilhar o que nós temos, de compartilhar muitas vezes o encontro, a presença, né? a escuta. Apenas chegar e escutar já significa compartilhar muita coisa com esses migrantes, né? A partilha, ela nos ensina que o caminho da hospitalidade, do acolhimento, passa por essa ação concreta, né? Ver, ouvir, aproximar-se e partilhar o que eu tenho, né? Partilhar o que eu tenho com esse sujeito que se apresenta para mim como lugar teológico, ou seja, como lugar da experiência da fé, como lugar da experiência do próprio Jesus, né? Para as agências internacionais, aqui eu coloco essa imagem do Acnu, né? A principal agência de acolhida, tal, é acolher e passar adiante, ou seja, é uma questão técnica, discutir documentação, discutir interiorização e se livrar do migrante. Mas para nós, como igreja, para nós como cristãos, para nós como que vemos no migrante o lugar teológico, não é acolher e mandar embora, é acolher e ficar junto, né? É acolher e incluir, e aí eu sugeriria substituir o verbo integrar por incluir, né? Incluir, somar esse migrante também às nossas ações pastorais, às nossas comunidades, à nossa rotina, né? Como comunidade. E aqui eu recordo que muitos desses migrantes, né, e de modo especial quando a gente fala dos migrantes venezuelanos que estão em toda a Amazônia, a gente tem então toda uma dinâmica. A gente tem toda uma dinâmica de uma diáspora religiosa também, né? São catequistas, são animadores de comunidades, são ministros da Eucaristia, né? E que estão sendo disputados por outras igrejas, por outras denominações, e muitas vezes nós não temos esse lugar na comunidade para que esse migrante seja acolhido, para que ele se some a nós, né? Devemos, então, encontrar a coragem de abrir espaços onde todos e todas, né, possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade, né? Uma meditação do Papa Francisco que nos chama a atenção para pensar o migrante como esse lugar teológico, né? É também o Papa Francisco que nos desafia a colaborar para construir com o migrante, como faziam as primeiras comunidades. Eu acho que a lição, né, das primeiras comunidades cristãs é sempre muito profunda nesse sentido, né, de encontrar esse lugar para acolher quem está chegando, para acolher quem se soma a nós, né? No contexto atual, não posso deixar de reiterar que este não é um tempo para egoísmos, pois o desafio que nós enfrentamos é um desafio que nos une a todos, né? E não faz distinção de pessoas, ou seja, não dá para ficar escolhendo qual migrante que eu quero cuidar, né? É preciso olhar para todos esses sujeitos como os sujeitos que vêm se somar à nossa casa comum, né? Como é que nós vamos nos pensarmos como igreja
a partir também dessa provocação que o migrante faz a nós. Deixa eu ver aqui, que eu acho que não passou ali para mim. Pronto, eram um pouco essas as provocações que eu queria trazer para nós pensarmos um pouquinho, né? O lugar teológico, o migrante como lugar teológico, nos desafia como vocação a pensar que todos os gestos, né, de acolhimento, de inclusão desses migrantes, nos levam a entender que ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar excluído, né, dessa sociedade. Gente, então, um pouco assim, essas provocações, mais do que reflexões, provocações, que eu acho que quem vai nos ajudar mesmo a refletir é Padre Dário, e é uma alegria estar com você, Padre Dário, aqui em mais uma mesa, né, para compartilhar, então, esse momento importante também no encontro vocacional. Obrigada, professora Clélia, aí, pela acolhida, ao Bruno, pela intermediação, que nos permitem contribuir e somar com vocês. Obrigado, doutora Márcia. Pedimos a gentileza de questões serem colocadas no chat, porque nós teremos, num terceiro momento, diremos assim, oportunidade de conversar com a doutora Márcia e também com o nosso próximo conferencista. E para prosseguir, nós convidamos o padre Dário Bossi, que ele é camboniano e assessor da CLAR, e também da Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Bem-vindo, padre Dário Bossi, passo-lhe a palavra. Gratidão. Obrigado, professor Everaldo, irmã Ivete. Uma alegria estar aqui com Márcia, com todas e todos vocês. Com Márcia partilhamos muitos caminhos na Repam. Eu aprendo sempre muito, inclusive aprendi muito também por esta última apresentação. Muito densa, Márcia, parabéns. Eu vou dar continuidade, digamos, com uma pegada mais geral, não tão específica sobre o tema das migrações, mas a partir do contexto da Amazônia, né? Então, também vou me deixar ajudar por um PowerPoint, para também para que nos deixemos um pouco acompanhar a partir de provocações e intuições sobre a espiritualidade ecológica que vem da Amazônia, né? Eu venho de um outro território, diferente desse de Roraima de Márcia, no Maranhão. Finalmente eu pude voltar ao Maranhão, Márcia, depois de 6 anos em São Paulo. Agora estou de volta na Diocese de Imperatriz, nesta região com faz divisa com o Pará. Que bom, tem companheiros ali próximos. Queria começar com um pequeno trecho de vídeo que nos ajuda um pouco a entrar. Espero que se escute também o som, no tema da espiritualidade e da ecoespiritualidade. É feito por nossa rede de igrejas em mineração, junto com a Verbo Filhos. No princípio, era o pulsar da vida, e a vida era Deus, e nada foi feito sem o pulsar de Deus. E a vida se fez coração na alma do cosmos, e tudo pulsava a Deus. Tudo era belo, tudo era bom. No universo e na liberdade, tudo era uno e diverso, interconectadamente. Tudo era esplendor. O sopro da vida criava tudo, o tudo no tudo, um só coração. E então, o pulsar se fez história, no reino andante, na carne do mundo, imagem de Deus.
pertencemos à terra. Somos terra. Pois é, a vida se fez coração na alma do cosmos, e tudo pulsava Deus. O pulsar se fez história no reino andante. Bonita essa conexão também com aquilo que nos dizia Márcia. O pulsar se fez história no reino andante. Desde o começo da encarnação, também ela se fez andante, junto conosco. Carne do mundo, imagem de Deus. Quando a gente fala de espiritualidades ecológicas, e quando a gente fala de espiritualidade na Amazônia, nos recordamos um pouco, e vamos fazer referência bastante a Laudato Si nesse período, nesse diálogo, aquilo que dizia o próprio Papa Bento, que é citado no Laudato Si, A Dário está sem áudio. A conexão dele. Acho que travou. deve ser. Talvez seu vídeo, Padre Dário. Então, ai, que Ok. pena. Está me ouvindo? Voltou Sim. a conexão? Agora Está sim. me ouvindo? Acho que é um problema Nós de estamos internet. ouvindo. Perdão, acho que é um problema de internet. Estava dizendo, e já termino essa primeira parte, da conexão entre os desertos interiores e os desertos exteriores. Se tem tanta aridez, se tem tanto vazio, se tem tanta violência externamente a nós, é porque, provavelmente, o grande chamado é a uma conversão interior, a uma mudança de espírito interior. E é por isso que eu queria hoje caminhar com vocês a partir desse pequeno itinerário, dialogando sobre escuta, indignação e conversão profecia, como três elementos, como um tripé, digamos, daquilo que funda a nossa espiritualidade na Amazônia, no diálogo com a dimensão ecológica, as espiritualidades ecológicas. Ao falar de escuta, logo vem à mente o testemunho de Berta Cáceres, uma das mártires da Mãe Terra, uma das mártires em defesa das águas e dos rios. Ela dizia: venceremos, me lo dijo el río, né? Foi o rio que me disse que venceremos. Vou ler um trecho curto de Berta, que nos ajuda a entender o que significa escutar para ela. En nuestra cosmovisión somos seres surgidos de la tierra, del agua y del maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, nosotros del pueblo lenca, y resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y del planeta. Y después Berta dice: o río Gualcarque nos chamou, assim como os outros seres que estão ameaçados no mundo inteiro. Devemos responder. Então, quando a gente fala de escutar, o desafio que nos deixa Berta é saber escutar também a voz das outras criaturas, saber dialogar com todos os outros seres, sentir, não só escutar com os ouvidos, mas sentir com todo o nosso corpo, sentir como se todos e todas fôssemos um só corpo. Esta é uma primeira conversão que
transforma bastante, amplia muito o nosso jeito de escutar. Márcia também falava da escuta, né, como um dos primeiros passos para aproximar-se aos migrantes. E assim é o passo para aproximar-se à criação inteira. É impressionante quanto, eu gosto de usar esse esquema, o campo auditivo humano, vocês veem lá em cima, como é restrito se comparado à capacidade de audição, de percepção de outros sinais em outras espécies que estão em volta de nós, né? Nós que nos achamos espécie mais evoluída, na verdade precisamos compreender que muitas vezes nossa audição e outros nossos sentidos, outras nossas maneiras de se relacionar com a criação, são bem mais limitadas que aquelas de outros, né? Então, o primeiro desafio para uma mudança, uma conversão de espiritualidade ecológica é essa de mudar a nossa capacidade de escuta. Uma escuta do corpo da Mãe Terra. Eu gosto muito dessas imagens que mostram quanto todos e todas nós não somos nada mais que uma parte desse tecido e contribuímos continuamente com a nossa existência ao tecido da mãe, das outras espécies que estão vivas. Queria, enquanto contemplamos essas imagens, ler um trechinho da Laudato Si de Papa Francisco que diz que um mestre espiritual, Sufi, Ali Al-Khawass, partindo de sua experiência, dizia que não se pode separar as criaturas do mundo e a experiência de Deus na interioridade. Ele dizia, não podemos criticar preconceituosamente aqueles que procuram o êxtase na música ou na poesia. Há um segredo subtil em cada um dos movimentos e dos sons deste mundo. Os iniciados conseguem captar o que diz o vento que sopra, o que dizem as árvores que se curvam, a água que corre, as moscas que zunam, as portas que rangem, o canto dos pássaros, o dedilhar de cordas, o silvo da flauta, o suspiro dos enfermos, o gemido dos aflitos. Então, vocês percebem quanto a dimensão da escuta é chave entre nós. Poderíamos, inclusive, falar aqui um pouco da dimensão da Eucaristia, como esse sacramento que nos traz, nos projeta, nos mergulha de modo pleno, né? No cosmos, na criação inteira, né? E em Laudato Si, Papa Francisco trata disso bastante explicitamente, né? Fala da Eucaristia como um ato de amor cósmico, porque, diz ele, mesmo quando ela tem lugar num pequeno altar de uma igreja de aldeia, ela é sempre celebrada sobre o altar do mundo, porque une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação, nos unifica com o Criador. Então, passamos à segunda dimensão. Falamos da escuta, né, como uma primeira dimensão de conversão. Agora, falar da indignação. Se antes usávamos Berta como chamamos e convidamos Berta como referência para a dimensão da escuta, hoje, aqui na indignação, quero fazer memória de seu Edivar, um homem como muitos outros, batalhador de comunidade do interior do Maranhão, da comunidade de Piquiá de Baixo, uma das comunidades mais feridas pela poluição do ciclo mineiro-siderúrgico que exporta minério de ferro de Carajás para o resto do mundo. E o seu Edivar dizia, ele veio a falecer por contaminação de seus pulmões, por tanta poluição que ele respirou, a causa dos empreendimentos que invadiram o seu pequeno povoado. Mas ele dizia que a beleza dessa luta é que a gente não cansa, e mesmo se houver uma derrota, reagimos com mais ânimo e convicção. Quero trazer o seu Edivar exatamente para falar da indignação frente à situação extremamente grave que temos no mundo. Essa é a outra dimensão de nossa espiritualidade. Não podemos, no contexto de hoje, assim, cultivar uma espiritualidade de consolo, uma espiritualidade de acomodação, de autocuidado que nos isola, que nos
quase hipnotiza, nos afasta, nos aliena do grito da realidade, né? A demanda mundial de água, até o fim dessa década, vai superar a quantidade de oferta. Estaremos sugando mais água de toda aquela que o planeta consegue nos dar. O secretário-geral da ONU diz que a humanidade está se tornando um vampiro do planeta. Estamos exportando água na soja sem, inclusive, nenhum custo adicional. Estamos em um nível de poluição de plástico do tamanho que em 2050 teremos nos oceanos, em termos de peso, mais plástico que peixes. Será mais pesante o plástico que os peixes todos que tem nos oceanos. E sem falar da conexão entre os impactos ambientais e os mecanismos de exclusão social, aquilo que é chamado de racismo ambiental. A Débora Danowski e o Eduardo Vieira de Castro dizem assim, numa frase só que acho resume muito bem o que é o racismo ambiental. Há, sobretudo, gente de menos com mundo de mais e gente de mais com mundo de menos. Estamos numa década decisiva. De novo, Antônio Guterres diz que a humanidade está num gelo fino e esse gelo está derretendo rapidamente, né? O perigo de realmente afogar todos, né? Essa dimensão, então, da urgência, essa dimensão da indignação, é algo que não pode assim fugir de nossa espiritualidade, que temos que cultivar até em nossas relações cotidianas, né? E é uma pena ver quanto, ao contrário, muitas vezes nossas igrejas, nossas religiões acabam propondo, ao contrário, uma fuga da realidade, um desvio fundamentalista, inclusive muitas vezes ligado a temas de menor importância, elevados, né? A um nível de medo e de espanto coletivo, né? Como quase na linha de esquecer do que é mais importante, que me parece é este grito de alarme, né? Aquilo que nesses últimos tempos vemos de forma gritante, né? Uma dissonância cognitiva, né? Entre a realidade gritante e a surdez isolada, inclusive de nossa fé. Isso é bastante preocupante. Por último, já passando ao fim, queria trazer a última palavra, né? Dizíamos a escuta, né? Como uma dimensão-chave, a indignação e agora também, sim, a conversão e a profecia. E aí convidamos a Ayrton Krenak para nos provocar neste sentido. Ayrton diz assim: há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes nesse mundo. Somos parte do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem parte dessa viagem cósmica. Queremos com Ayrton refletir um pouco sobre isso, né? Na Laudato Si, o Papa Francisco nos pergunta o que significa liberdade para nós, para a nossa cultura, para essa cultura de hoje, que é a cultura do consumo. Parece que liberdade hoje seja só a ilusão de sempre novas oportunidades de consumo. Nesse ciclo nefasto que o Papa descreve muito bem, extrair, consumir, descartar, né? É um círculo vicioso de destruição, extrair, consumir, descartar, que se pode aplicar tanto aos produtos, aos bens comuns, que são considerados recursos pela cultura do consumo, como às pessoas, porque também as pessoas, nesse modelo de chamado desenvolvimento,
são extraídas, é extraída dela força de trabalho, tratadas, né? Mundos de menos para gente de mais. Agora, ao contrário, a inspiração de Ayrton e também, naturalmente, a luz da Laudato Si, que está sendo um pouco o fio que conduz essa nossa reflexão, nos deixam algumas outras pistas alternativas. Uma delas, dizia o próprio Ayrton Krenak, é a reverência. A atitude de reverência provavelmente está à base, né? Vinculada à gratidão, né? A gente se põe com reverência porque sentimos que nada nos pertence, que tudo que temos é recebido, inclusive cada respiro, portanto, o acolhemos, né, como algo que nos surpreende a cada dia, que pode abrir a cada dia novas portas. Junto com a reverência, e já a Márcia tocava nisso também, o tema da reconciliação, né? Na minha espiritualidade comboniana, usamos muito a expressão regeneração. De fato, é um movimento que começa a trazer uma relação interconectada com o resto das criaturas. Se eu tenho reverência, então mergulho num processo de reconciliação de nossas relações, de reparação também integral dos danos que estou provocando. Uma terceira dimensão que pode reorientar e direcionar a conversão de nossa espiritualidade é a volta à simplicidade, aquilo que na Laudato Si o Papa Francisco chama de sobriedade feliz. Um pouco essa capacidade de reconduzir o desejo na profundidade do simples e não na multiplicidade do tanto que posso acumular, né? Então, reconduzir o desejo à beleza, à dimensão da beleza, da arte, do espírito, do silêncio, da oração, né? São todos caminhos que nos ajudam a reapreciar a simplicidade e a traduzir essa relação com o simples também em nosso jeito e estilo de viver. E, por último, a dimensão que é mais política, obviamente, mas que parte de uma compreensão muito espiritual e coletiva, que é a dimensão do comum, né? Os bens comuns, as relações comuns, a vida comum que temos, né? Encerro trazendo necessariamente, é óbvio, o chamado à profecia. Eu gosto dessa imagem que vem particularmente de nossa rede de igrejas de mineração, mas tem como isso muitas dimensões de compromisso profético da igreja, né? A profecia como aquela capacidade de tomar posição, de não silenciar, de se agregar junto aos povos, né, no grito que eles estão tendo. Essa particularmente é uma imagem de um atlas que estamos construindo, que vem medindo e tentando diagnosticar no país e também na América Latina aonde e quanto as igrejas estão conseguindo ficarem próximas às comunidades atingidas ou ameaçadas por mineração. Mas assim como essa proximidade, dizia a Márcia, há muitas outras proximidades que nos podem tornar proféticos. Bom, era isso então que eu queria partilhar. Desculpem se a conexão não sempre foi boa, espero que deu para seguir. Obrigado. Gratidão, Padre Dário Bossi. E agora nós temos este momento para conversarmos com os nossos conferencistas. Nós já temos aqui uma primeira questão, acredito, direcionada à professora Márcia, mas também ao Padre Dário. É uma questão do Luiz Alípio, é uma pergunta. Há uma frase que é dita por alguns segmentos dos movimentos sociais que é: nada para nós sem nós. Neste sentido, a pergunta é: como podemos desenvolver qualquer ação com, e aqui grifamos com, os segmentos e não apenas para, grifando para, os segmentos historicamente excluídos? Penso que seja
Eu estou vendo a professora Márcia com problemas de conexão, então talvez... Márcia, conseguiu? Ah, sim, pronto. Você quer já dizer algo? Não, está tentando conectar o áudio. De repente começo eu, então, Márcia, que ela está com problemas de conexão de áudio. Sim. Não, eu penso, Márcia com certeza vai comentar melhor. Eu acho que tanto a reflexão dela como a minha têm em comum, de fato, uma necessidade urgente de ampliar este nós. Estamos em um tempo em que, inclusive, os nacionalismos, os movimentos autoidentitários de isolamento, né, que são movimentos que tendem a se tornar, inclusive, racistas e excludentes, provocam e nos fazem pensar quem é esse nós, né? Então, temos como duas perguntas, né? Quanto estamos fazendo para e não com? E a outra pergunta é, quem são os nós? Porque muitas vezes a tentação é isolar um nós setorial. E com isso, não conseguirmos desenvolver percursos que constroem essa transversalidade da resistência, da alternativa, que interconectam, né, visões numa perspectiva que realmente seja de um nós inclusivo. E nessa inclusão, queria trazer também o nós da Mãe Terra, né, como dizia Berta, né? Ela dialogava com os rios. O direito internacional e nacional está cada vez mais tentando provocar o reconhecimento da própria natureza como sujeito de direito, como sujeito de interrelações, né? Então, o que significa também trazer dentro dessa esfera do nós, não só o nós humano, né? Não só o nós do meu povo, não só o nós da minha categoria, do meu movimento social, do meu país, mas também não só o nós humano, e sim o nós de todas as criaturas. Acho que quando a gente conseguir entrar nessa dimensão, aí sim teremos já o meio caminho andado na atitude de mudança. Gratidão, Padre Dário. Parece que Márcia está conseguindo, está rodando, sim. Estamos vendo, Márcia. A conexão não está boa. Ela escreveu no chat, não consigo o áudio, desculpem. Ela não está conseguindo ter o áudio. Então, podemos prosseguir. Agora consegui. Ai, que bom, Maria. Opa, que bom. Essas tecnologias vivem me pegando. Sem problema. Vou desligar o outro aqui. Então, a pergunta do Luiz Alípio é bastante oportuna, Luiz Alípio. Quem vai definir essa provocação até como lema vai ser um movimento de pessoas com deficiência, né, no Brasil, num processo assim, muito bonito de dizer, olha, nada por nós, né, nada sobre nós sem nós. Isso vale para todos os segmentos dos movimentos sociais, né? Às vezes, como igreja, a gente tem a mania de, né, vamos dar voz aos excluídos, vamos dar voz aos pobres. Não somos nós que damos. Nós trabalhamos acho que aquela última frase da minha apresentação, né? Abrir o lugarzinho na comunidade para que... Essa é a nossa função, né? De criar o espaço para que o outro entre, para que a outra entre conosco, né? Com nós outros, Padre Dário, já estava entrando aqui na sua reflexão com as hermanas aí andinas, né? Então, ao criar esse espaço para que o outro entre conosco, para que a outra se some a nós fazemos juntos, nós fazemos juntas, né? Então, não se trata de fazer por ninguém, se trata de fazer juntos. E como o Padre Dário bem dizia, né? Nos colocarmos nessa atitude de um sincero aprendizado, né? Aprender com essa, que traz muitos elementos para somar conosco, né? Eu acho que uma questão assim, importante é romper aquela ideia de que o outro é desprovido de conhecimento, é desprovido de cultura, é desprovido
né? E essa é uma atitude de descolonização muito profunda, né? A gente dizia lá no Sínodo da Amazônia, a gente precisa descolonizar o coração e a alma da igreja, né? E aí a gente provocava com aquela suma, né? Amazonizar o coração e a alma de toda a igreja, né? Ou seja, amazonizar quer dizer justamente a perspectiva, fazer com a perspectiva da Amazônia, né? Dos amazônidas, ou seja, dos sujeitos do território, nesse entendimento de que nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, umas das outras, né? Para sermos comunidade, para sermos sociedade, para sermos gente, né? Não existe gente sem interconexão. Então, essa ligação profunda é o que dá o sentido realmente do migrante como lugar teológico, né? Eu não posso... Aí o Alípio tem toda a razão, né? Eu não posso fazer por ele e nem ver nele apenas o lugar do derrotado. Eu preciso ver nele o lugar da esperança. Daí o sentido do migrante como lugar teológico, né? Quando Jesus se aproxima do homem que foi roubado e ferido, violentado ao longo do caminho, Jesus o leva junto com ele, né? O leva junto com ele, coloca na mesma... Ali dá a impressão que ele estava montado num cavalo, né? Ou seja, quem é o próximo desse samaritano, né? É aquele que mais precisa dele naquele momento, mas ele leva ele junto com ele. Jesus caminha com os discípulos de Emaús, se coloca no caminho junto com eles. Eu acho que são essas questões que vão mudando as coisas, né? Não se trata apenas de... E talvez isso muda, aí eu trago o Bruno aqui para a nossa discussão, né? O Bruno Mateus, que defendeu a sua dissertação nessa semana, né? De pensar o migrante não como o depositário da minha assistência. Isso fazem as agências internacionais, né? Faz a ONU, e a gente até refletia, né? O que é fazer pastoral? Fazer pastoral é diferente de atender e mandar embora, né? Quer dizer, somar-se com, incluir com, considerar esse sujeito que chega, esse imigrante que chega, que bate à minha porta, como alguém que veio para somar, e não alguém que veio pedir alguma coisa, eu dou e ele vai embora, né? Então, é diferente de o assistencialismo da pastoral, é diferente o assistencialismo da hospitalidade, do acolhimento, né? Então, é esse lugar teológico que nos desafia muito, né? Olhar para outra pessoa como aquela que também é portadora de muitos conhecimentos, que também vai desestabilizar, né, a minha comodidade com relação à própria caminhada da igreja, vai me fazer repensar muitas coisas, né? Então, um pouco nessa perspectiva da provocação. E aí, Alípio, é junto mesmo, né, na mesma ciranda, sem excluir ninguém, né? Padre Dário, quer comentar essa provocação da Clélia? Isso é no chat, né? Sim, estou vendo. Podemos dizer que depois do sínodo houve maior conscientização, maior empatia para com o outro migrante. Bom, vou dizer alguma coisa e Márcia provavelmente vai melhorar. O fato que me lembro que tinha uma polêmica inicial, né, dizendo por que o sínodo da Amazônia não se faz na Amazônia, né? Por que tem que ir se realizar em Roma, né? De fato, poderia parecer em contraste com aquilo que acabamos de comentar, né? Quem é o nós, né, da Amazônia? Por que é preciso debater sobre a Amazônia a partir de fora, né? Não teria com isso o perigo de novo, né, de alimentar uma dinâmica, uma lógica, um princípio de novo que as soluções vêm de fora para dentro. Por outro lado, digamos, esse movimento que levou a Amazônia em Roma e a partir de Roma, portanto,
a projetou para o mundo, foi exatamente um movimento de visibilidade e conscientização que eu acho muito precioso. Nesse sentido, esta ideia que pergunta Clélia, da empatia, né? de gerar a empatia com o outro amazônico, né? Em particular, o tema das migrações, como explicava a Márcia, que é um tema que se vincula muito à despossessão do território, né? Então, acho que o Sínodo ajudou a compreender um dos motivos das migrações forçadas na Amazônia, que é exatamente a falta de, como dizia Márcia, a falta de direito a ficar no território, né? Nós, no campo da mineração, dizemos o direito a dizer não aos grandes projetos que acabam expulsando as comunidades de seus territórios. Então, acho que esse nível de empatia cresceu. Agora, sobre alguns limites do sínodo, poderíamos ficar dialogando a manhã inteira, né? Quanto, depois do sínodo, se conseguiu manter essa força e essas intuições, algumas delas radicais que saíram do sínodo, e transformaram em efetividade, né? Houve, com certeza, um certo declínio por vários motivos que poderíamos, inclusive, analisar em outra ocasião. Mas, Márcia, contigo. Eu vejo que o sínodo foi Padre Dário detesta quando eu falo, né? O nosso sínodo foi um ensaio para o grande sínodo. O nosso sínodo foi uma grande retomada, né, da caminhada da igreja e nos prepara, de fato, né, para celebrar esse sínodo universal de forma mais consciente do nosso papel como igreja também, né? Tem falhas na metodologia, tem falhas, né, nos processos e tal, mas parece que a questão central foi justamente aprender nesse processo todo que nós precisamos refletir mais, que nós precisamos aprofundar mais e que nós temos, sim, condições de sair adiante com propostas que poderiam mudar muita coisa, né? Ainda falta criar alguns espaços de possibilidades, mas eu acho que nós avançamos muito nesse sentido, né? Ontem conversava com o Dom Evaristo, alguém já pergunta ali, né, o Alípio, sobre essa questão do Evaristo, nosso novo bispo, né? Estamos super contentes aqui na Diocese com o nosso novo bispo, e a gente conversava justamente sobre esse lugar do cristão na política, né? E aí, Alípio, acho que uma questão assim central é que o sínodo nos fez refletir muito, né? É que nós não podemos ficar esperando que os políticos pensem por nós, né? Nós precisamos criar esses políticos nas nossas próprias comunidades, né? Retomar esse debate político ou esse fazer político como também uma missão dentro da própria comunidade, né? É claro que falta muito, a gente tem processos de retrocesso muito fortes na questão política, né? Muito dominada ainda por esses interesses econômicos que estão acima da vida, acima de muitas coisas, mas a gente precisa manter esse debate, né? Eu acho que o sínodo ele nos sacudiu um pouco nesse sentido, né? De manter o debate ou retomar o debate que nós já fizemos em outros momentos da história da igreja de forma muito mais intensa, né? E que a gente vê como o único caminho. Nós não podemos esperar que decidam por nós lá em cima, a gente precisa pressionar. E aí eu acho que vem da Amazônia uma das expressões mais fortes dessa pressão, que começa agora em abril, né? O acampamento Terra Livre em Brasília, que vem reunindo a cada ano, né, mais povos indígenas, povos quilombolas, comunidades tradicionais que vão se somando nessa grande luta para dizer nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos mudar essa sociedade, né? Então, são pequenos gestos ou resistências que vão nos fazendo realmente entender que nós precisamos participar das decisões, né? Então, os tomadores de decisão, eles precisam também nos escutar, eles precisam também... E aí eu destaco uma questão que a gente tem, assim como muito forte, que é a consulta pública, né? Que é justamente a manutenção, a retomada desses fóruns de debate, da formação política. Aí eu destaco o papel do Cefep, né? Que vem fazendo esse trabalho fantástico de ampliação da formação política no país inteiro, né? Às vezes com pouquíssimo recurso, com muitas dificuldades, mas retomando essa multiplicação aos poucos. Então, eu diria assim que ali, irmã Clélia, professora Clélia, não é uma coisa assim que a gente vai vendo resultados imediatamente, né? Mas a gente vai percebendo, por exemplo,
maior sensibilidade da comunidade para fazer uma campanha para conseguir mandar uma liderança sua para Brasília, porque sabe que se somar a esse grande mutirão é importante, né? Então, a gente vai percebendo assim, pequenas mudanças que juntas vão, né, definindo novos caminhos para a igreja na Amazônia, né, com esses diversos rostos que nós temos nessa região, né? Estão aparecendo muitas perguntas, até o professor Everaldo teve que encerrar para não exagerar com o debate, mas só acrescentar 2, 3 ideias. Isso, de fato, que dizia Alípio, tem a ver com a missão, uma das missões da igreja, que é a incidência política. E Marcia comentou muito bem que a incidência política não acontece só, digamos, com respeito às altas esferas, né, mas parte desse mecanismo de assumir, a partir dos territórios, o nosso papel, né, de uma fé transformadora, né, da realidade sociopolítica, né? Mas o bonito e o potencial grande de nossa igreja é que ela tem, ao mesmo tempo, uma presença capilar, né? Portanto, está nos territórios mais espalhados e pode permitir quando não se deixa prender por esta vertente alienante, pode permitir um processo, de fato, de autoidentificação, né, participativa e sociotransformadora, mas, ao mesmo tempo, a igreja pode escalar o conflito, né, porque tem uma série de presenças e de uma institucionalidade que lhe permite também interagir nas outras diversas esferas, né, tanto em nível nacional como internacional. E isso eu acho que é uma das características que cada vez mais está crescendo, e inclusive o próprio sínodo ajudou a amadurecer, né? O papel importante do ponto de vista político da igreja em todos os níveis, né? Dos territórios até as instituições. Depois tinha uma pergunta, essa seria grande, né? Sobre toda a questão dos ministérios laicais e das propostas, das muitas propostas que o sínodo trouxe, né? Comentávamos com o Márcio também nos tempos passados, que muitas delas fizeram muito barulho, né, em saída do sínodo, mas depois quase como se esperasse que de novo de cima para baixo chegasse uma formulação, né, uma declaração institucional. Então, de hoje em diante vai se mudar assim, assim, assim. O que estamos entendendo é que o sínodo provoca, estimula e suscita iniciativas que de baixo sigam ousando, né? O Papa dizia: estou esperando mais ousadia dessa igreja latino-americana, né? Márcia recordava, né, o lema do sínodo: novos caminhos para a igreja ecologia integral, né? O saudoso Dom Cláudio firmava muito a palavra sobre isso: novos caminhos, né? Então, não vamos esperar que esses novos caminhos sejam desenhados no mapa. Somos nós que temos que trilhá-los, né, a partir dos territórios, né? Então, somos nós que vamos abrindo trechos e navegando rios, e pouco a pouco, à medida em que várias pessoas forem surcar, eles vão ficando tão marcados que não poderá senão aparecer também no mapa da igreja, digamos assim, né? Eu vejo essa inversão necessária e possível, porque se ficarmos esperando que alguém desenhe formalmente na geografia da igreja esses novos caminhos, não vamos muito longe. Uhum. Claro, a Ivaneide coloca lá uma frase fantástica, né? A Ivaneide é a nossa nova doutora, né, em teologia da Amazônia, fez um trabalho excelente sobre a presença da mulher, né, na igreja da Amazônia. E de fato, Ivaneide, o sínodo, você viu, né? Por isso que eu brincava com o Dari, que o nosso sínodo foi um grande ensaio para o sínodo maior, né? Porque, de fato, em nível de metodologia, por mais que a gente estivesse assim, né, começando, tateando e tal, mas nós provocamos mudanças muito profundas na estrutura da igreja, no sentido de, por exemplo, né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O desafio que foi ser a primeira mulher naquela equipe que pensa o sínodo, né? E a
a dificuldade que os companheiros têm de incluir uma mulher na roda, né? Incluir uma mulher na ciranda e respeitar essa mulher como mulher, né? E até de vez em quando o Papa Francisco passava e dizia: estão te tratando bem, né? Não estão te desrespeitando aí, não, né? Eu disse: por quê? Desrespeito é uma coisa normal nesse grupo aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente foi mudando aos poucos muita coisa e são mudanças que não tem mais volta. Quer dizer, não faz mais sentido pensar decisões da igreja sem a presença das mulheres, sem a voz das mulheres, sem o voto das mulheres, né? Então, eu acho que a gente foi, assim, aos poucos, quebrando, né, fazendo algumas rupturas que são importantes e que vão ensaiando processos de mudança bastante profundos, né? E aí eu acho que, de fato, assim, o grande processo mesmo foi mudar o lugar de fala, né? A escuta nos fez mudar o lugar de fala, quer dizer, quem fala são os povos que conhecem realmente a região e nos dão a conhecer a região, que nos ensinam também a escutar, né? Mas é preciso ter essa atitude de, para escutar, eu preciso me calar. Né? Então, por isso que a gente diz que mudou o lugar de fala. E, ao mesmo tempo, dizia o Luiz Ventura, né, na realização da Assembleia Sinodal, a periferia ocupou o centro, ou seja, a gente fez o exercício contrário, a viagem contrária, né? Ao invés de virem a nós fomos a eles e pararam para nos ouvir, né? Então, acho que esses lugares sociais são importantes também para a gente estabelecer um debate maior. É claro que a gente levantou lá, né? Dom Herve queria que a gente já saísse de lá, coordenação das mulheres, aquele negócio todo, né? Foi uma empolgação toda. E, de repente, o Papa Francisco mandou a gente sonhar, né? Sonhar mais. E aí, com a ciência, né? O conhecimento todo da Amazônia, sonhar não quer dizer dormir, pelo contrário, né? Ninguém sonha dormindo. O sonho é uma dimensão para muito além do dormir, né? O sonho implica refletir mais, implica contemplar mais, implica aprofundar mais, né? Então, a gente só sonha se a gente aprofundou, se a gente refletiu mais, né? Então, sonhar não quer dizer dormir. Muita gente brincou, né? Ah, vocês chegaram do sínodo querendo ordenar mulheres e o Papa Francisco mandou vocês dormirem. Não, ele não mandou a gente dormir, ele mandou a gente sonhar. A gente só sonha se a gente tem um processo histórico, né, que nos desinstala, que nos desestabiliza, né, que nos faz refletir mais, contemplar mais os nossos processos. Então, assim, me parece que o sínodo ele faz a gente realmente entender que as mudanças não são tão rápidas assim, elas são processuais também, e elas são processuais justamente porque nós precisamos fazer essas mudanças, elas não virão lá de cima, somos nós aqui embaixo, né? E aí eu acho que logo em seguida do sínodo, me ajuda a lembrar, Padre Dário, o nome do bispo lá do Alto Solimões, Dom Orlando, não? Eu sempre me esqueço o nome. O bispo do Alto Solimões já de cara chegou e ordenou ali 4 indígenas, né, como diáconos. Então, são processos, são caminhos, né, que vão assim já entrando nessas brechas, né? Desculpe aí quem lembrar, me esqueci o nome do bispo ali, né, muito pé no chão na luta, na lida, né? E então são essas questões que a gente vai assim aos pouquinhos provocando mudanças que em determinado momento resultam em grandes processos de mudanças na igreja, né? Mas uma estrutura de 2000 anos a gente não pode. Dom Adolfo aí muito bem, Dom Adolfo, né? Uma estrutura de 2000 anos que não pode também, nós não podemos também, de repente, ir para o embate, né? A gente precisa ir encontrando as possibilidades, né? E aí, com muita paciência, e nesse sentido faz sentido realmente a ideia do sonho, né? Eu sonho quando eu contemplei, quando eu amadureci realmente, né, o processo, e o sonho me orienta, né, nessa caminhada. Eu acho que é um pouco nessa perspectiva, né? Não temos a pretensão de que vocês ajustem os ponteiros dos relógios pelo nosso simpósio, porém, nós precisamos de prosseguir, né, por conta da próxima conferência, das próximas atividades, né? Importante que
está sendo uma conferência, né, que levantou perguntas grandes. Coloca que a Alessandra Então, estará por não presente. atender a todas as perguntas ali no chat com mais tempo, etc., né? Mas a grande questão aqui agora é o tempo, né? Em nome do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-PR, da Faculdade Católica de Rondônia e também da Faculdade Católica do Amazonas, eu quero agradecer ao padre Dário Bossi, também à professora doutora Márcia, né, por esta presença, e eu coloco isso no pré-presença, e agradecer a cada uma que tornou este momento tão rico. Em seguida, agradecer também à professora Clélia Peretti por nos possibilitar esta mesa e também à irmã Ivete. Passo a palavra para a doutora Clélia Peretti. Obrigada, Everaldo. Gostaria de fazer uma pequena correção aqui. Na hora que eu entrei, não apresentei nem o Everaldo, nem a irmã Ivete, mas o Everaldo, ele é o nosso pós-doutorando aqui da PUC do Paraná, nosso mestre também em teologia. Então, o Everaldo fez uma longa caminhada aqui conosco, ele também é doutor em teologia e doutor em psicologia, é uma pessoa muito, muito inserida socialmente, né? Hoje ele mora na Bahia, né, em Feira de Santana, e ele trabalha, né, como avaliador também da CAPES, né, nos Sinais. Então, é uma pessoa muito, assim, empenhada socialmente, uma pessoa que trabalha, assim, com muito zelo nas questões sociais. E também a irmã Ivete, né, uma pessoa muito, muito dedicada à questão da catequese, né? Ela esteve ali na Amazônia com uma grande, grande experiência, e atualmente a irmã Ivete, então, ela se encontra em Roma, onde ela está aí para um período de estudos, né, em Roma, e também ela é uma das últimas mestrandas, mestre agora, né, também se formou mestre na semana passada. Mas também aproveito nesse momento para agradecer a nossa querida professora Márcia, da qual a gente já esteve em banca juntas, ao nosso querido Padre Dário, né? É muito bom estar com vocês nessa manhã, ouvi-los, né? Assim, eu diria assim, com tanto amor por esta causa da Amazônia. E já deixo aí o convite para a nossa Soter, vou entrar em contato com vocês, vou fazer um convite especial para vocês estarem conosco na Soter, nas mesas da Soter. Vou entrar em contato pessoalmente com vocês também, para nos abrilhantar o nosso congresso da Soter, como vocês abrilhantaram nesta manhã, com toda essa fala de vocês, com tanto carinho, né, Márcia, você aí nos representando, né, no sínodo, na Repam, hoje, a questão feminina, né, como você muito bem disse, né, precisamos sonhar, e sonhando nós fazemos caminhos, né, quantos caminhos, né, a gente fez, quanta conscientização, né, a resposta que você e o Padre Dário nos deram. Então, assim, muita, muita gratidão por este momento, né, que vocês trouxeram para nós, um momento rico de espiritualidade em ambos os sentidos, né? Muita, muita gratidão em nome da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e das outras instituições, em nome do coordenador também, que está aqui, o professor Rudolfo, né, que é o coordenador do nosso programa, né, de pós-graduação, que a Márcia teve a oportunidade de conhecê-lo, estar em banca também, né, Márcia? E ao Padre Dário, então, nossa gratidão, Padre Dário. Um grande abraço a todos, aqui de 5 minutos, mas nós vamos ter, então, a mesa redonda de apresentação dos trabalhos dos nossos mestres, né? E alguns ainda que estão na finalização do seu trabalho. Até mais. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Isso, vamos parar. Uhum.